Meu bom dia, boa tarde e boa noite, tudo bem? Bom pessoal, para nossa videoaula de hoje estaremos finalizando a playlist que a gente começou ela rapidamente, sobre os números primos, a decomposição em fatores primos, que entramos no Teorema Fundamental da Aritmética, o primeiro vídeo, Depois vimos MMC, mínimo múltiplo comum, e hoje veremos o MDC, o máximo divisor comum, Beleza? Mas e aí, ficou curioso? Então, bora lá! Bom pessoal, bora lá agora ver aqui então um pouco uma definição e as propriedades do MDC, beleza? MDC, máximo divisor comum. Definição, vamos lá. Dados dois números naturais não nulos, denomina-se MDC o maior divisor comum entre eles, Bom, então a diferença para o MMC é que agora a gente não vai trabalhar mais com os múltiplos, mas sim com os divisores. Então iremos ver quais números dividem o número que estamos trabalhando, Lembrando, quando eu estou falando dessa divisão, estou me referindo a que dá resto zero, então uma divisão exata, Porque a gente já tinha falado outras vezes, Na divisão, por exemplo, quais números divide o 2? Apenas o 2 e o número 1, Mas se pensarmos, qualquer número pode dividir o 2, porém, outros números não irão obter resultados exatos, Então, quando me refiro a essa palavra divisão, agora aqui abordando MDC, estou me referindo a divisões exatas, beleza? Bom, em relação às suas propriedades, vamos ver duas propriedades que podemos utilizar durante o MDC. A primeira diz, o MDC de dois números consecutivos é 1, e a segunda, quando temos dois ou mais números e um deles divide os outros, ele será o MDC, Bom, então, essa primeira propriedade diz que se dois números são consecutivos, quer dizer, um em seguida do outro. Pensamos, o número 10 e o número 11 são consecutivos. O número 20 e o 21, 35 e 36. Isso são números consecutivos, um em seguida do outro, O MDC entre esses números consecutivos sempre será 1. E esse aqui, lembra que no MMC a gente viu uma bem parecida, que dizia que quando você for calcular o MMC entre dois números e o maior é divisível pelo menor, o maior número será o MMC, Aqui já é o contrário. Quando você tiver dois ou mais números e um deles divide todos, ele será o MDC, beleza? Bom, mas vamos numa boa e velha prática para poder compreender melhor essa parte teórica que a gente acabou de ver. Bora lá! Pessoal, retomando aqui, a mesma situação que a gente viu em MMC, vou repetir aqui novamente, Só para entender melhor essa questão de divisores, E fazer aquele processo de distribuição, beleza? Bom, divisores, um número A é divisor de B quando no processo de divisão o resto é igual a zero, Aí a gente viu esse processo, Lembra? Tem o dividendo, o divisor, o resultado é o quociente e o resto é o que sobra durante o processo de subtração, Se o resto for igual a zero, o número é um divisor, porque obtemos uma divisão exata, Então, pensando aqui, os divisores de 1. Lembra que nos múltiplos, o primeiro múltiplo de todo número sempre será o zero? Para os divisores, agora inverte. O primeiro divisor sempre será o número 1. Nos múltiplos, o primeiro é o 0. Quando entrarmos no assunto de divisores, o primeiro é o 1, Bom, agora vamos pensar aqui. 1. Qual o próximo número que pode dividir o número 20? Ele é par, então ele é divisível por 2. Beleza? Então, analisando aqui, ele também é divisível por 4, Porque se pensar, 4 vezes 5 é 20. Opa, então como ele também é divisível por 4, como o 20 é obtido uma multiplicação de 4 vezes 5, ele também é divisível por 5. Beleza? Agora analisando aqui, por 6 não é, por 7 também não, 8 não, 9 está descartado, mas por 10 termina com 0, então ele é divisível por 10. E o próximo número, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, estão descartados. Então, o último sobra, no caso aqui nem é vírgula, e 20. A diferença entre divisores e múltiplos é que múltiplos é infinito. Divisores não, já é limitado, porque você vai ter um início, meio e fim, Então, aqui temos todos os divisores de 20. Todos esses números aqui dividem o 20 e encontramos um resto igual a zero, E só para confirmar, olha só. 1 vezes 20, 20. 2 vezes 10, 20. E 4 vezes 5, 20, Então, todos esses termos na multiplicação têm como múltiplo o 20, O 20 é múltiplo desses números aqui. Logo, eles são divisores também do 20. Beleza, então? Bom, bora ver agora o MDC entre 12 e 20, O
os divisores, né, de 20 já fizemos. Então, vamos fazer só o de 12. Deixa eu passar aqui para o outro lado. Vamos ver aqui, ó. Os divisores de 12. Vamos ver aqui. Bom, primeiro número, que sempre é um divisor que a gente sempre vai iniciar com ele, é o número 1. Esse aqui não tem discussão, que nem no MMC, que sempre começava com 0, beleza? Agora vamos ver. 12 é par. Então, ele também tem como divisor o 2. Também, se a gente somar os seus algarismos, 1 mais 2 dá 3. 3 é múltiplo de 3, então 12 é divisível por 3. E se a gente pensar que número que multiplicado por 3 dá 12? O 4. Então, 4 também é divisor de 12. Aí vamos aqui analisar. O próximo 5 não termina com 0 e nem com 5, então não é divisor. Mas o 6 é. Então, ó, o 6 entra aqui na nossa listinha. Aí vamos ver, 8, 9, o 10 e o 11 estão descartados. Então, o último e que nos sobra, o número 12. Beleza? Aí, ó, só confirmando. Sempre multiplica os extremos. 1 vezes 12, 12. 2 vezes 6, 12. E 3 vezes 4, 12 também. Então, aqui estão todos os divisores do número 12. Beleza? Agora, bora ver aqui, ó. Ele diz que é o MDC, divisores em comum, né? Se a gente for analisar, ó, o número 1 é um divisor comum, o número 2 é um divisor comum também, o número 4 é um divisor comum, e apenas esse, né? 5 não se repete, o 3 também não, o 10 e o 20 não é em comum, né? Aí, qual é o MDC? É o 1, é o 2 ou é o 4? Simples, olha o nome, o que diz, é máximo divisor comum, então ele quer o máximo. Então, ele quer o maior de todos. E o máximo divisor comum entre 20 e 12 é o número 4. Então, aqui, ó, é o número 4. Ele quer o máximo. No MMC, a gente sempre pegava o menor valor, porque ele queria o mínimo, né? Agora, no MDC, vamos procurar sempre o maior valor deles, beleza? Então, essa é a principal diferença entre MMC e MDC, né? Num, a gente pega o menor valor. No máximo divisor comum, a gente sempre vai procurar o maior valor, beleza? Então, bom, mas bora ver alguns outros exemplos e também procurar um outro método para resolver MDC. Bora lá ver. Bom, pessoal, retomando aqui, agora bora ver com esses exemplos aqui outro processo além daquele distribuição dos divisores, né? Também, como foi dito no MMC, esse processo também é válido para o MDC, né? Só que se a gente pegar números muito grandes, imagina você ter que distribuir todos os divisores em comum, né? Isso daria um bom trabalho, né? Então, vamos utilizar o mesmo método, né, que utilizamos para decomposição em fatores primos e para o MMC, né? O MDC também pode ser utilizado esse mesmo método, né? Procura números primos e vai efetuando a divisão até chegar no número 1. Só que vai mudar um pequeno detalhe, né? Como a gente está falando de máximo divisor comum, a gente só vai utilizar os elementos que dividiram ao mesmo tempo os números que estamos decompondo. Vamos entender melhor isso na prática, ó. O número 12 e o número 20, né? Primeira pergunta, lembra que você sempre tem que fazer. Tem algum divisor em comum? O 12 e o 20, eu posso dividir por um número primo ao mesmo tempo? Se analisarmos, os dois são pares, então posso dividir por 2 ao mesmo tempo, né? 12 dividido por 2, 6. 20 dividido por 2, 10. Agora, bora ver. Esses dois números aqui, ambos são pares novamente, então posso dividir por 2 de novo. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Opa, aqui eu já não vou mais conseguir dividir os dois ao mesmo tempo. Por quê? Ambos aqui são primos, então eu só posso dividir eles por si mesmo, né? Então, vou dividir primeiro 3 aqui, ó. 3 dividido por 3 dá 1. Repito o número que eu não efetuei a divisão, né? E o 5, só posso dividir por 5, que dá 1 também. Beleza, então? Bom, aqui é o mesmo processo que utilizamos para o MMC, né? Só que a diferença para o MDC, como eu tinha dito, né? Só vamos utilizar os números que a gente conseguiu efetuar a divisão ao mesmo tempo, ó. Aqui eu consegui dividir ambos pelo mesmo número e aqui também, né? Nessa divisão eu não consegui dividir o 3 e o 5 ao mesmo tempo, né? E aqui embaixo também não, porque eu só fiz a divisão com um número, né? Então, MDC é a única diferença nesse processo em relação ao MMC, né? Na multiplicação, aqui a gente quando ia calcular MMC, a gente multiplicava todo mundo, né? No MDC, só vamos multiplicar os números primos que dividiram dois ou mais números que a gente está trabalhando, né? Como aqui tem 3, né?
todos os números ao mesmo tempo. No caso, esses dois números eu consegui dividir pelo mesmo valor e esses dois números consegui dividir pelo mesmo valor. Então, na minha multiplicação, só vai ser 2 vezes 2, que dá 4, né? Então, o meu MDC é 4. E lembra na distribuição que a gente fez no tópicozinho passado? O MDC entre 12 e 20 era justamente o número 4. Beleza, então? Bom, pessoal, retomando aqui, peço desculpa, dei uma leve cortada no vídeo, né? Porque faltou esse exemplo aqui, né? Quando eu estava terminando de calcular que ia passar para esse aqui, percebi que faltava um exemplo, porque esses dois aqui, eles estão meio que conectados. Irei utilizar um princípio para os dois, beleza? Então, bora lá, ó. 18 e 19. Qual o MDC entre 18 e 19, né? Bom, mas se a gente olhar, eles parecem meio familiar a alguma coisa que a gente já viu ao longo do vídeo, né? Lembra das propriedades? A primeira que estava escrita lá, que diz que quando dois números são consecutivos, o MDC entre eles é 1? Bom, 18 e 19 são números consecutivos. Na reta numérica, né? Se a gente for ver o 18, depois vem logo o 19, né? Isso considerando os números inteiros positivos, né? Bom, mas vamos calcular aqui para poder entender melhor. A gente já sabe logo, vou até colocar aqui, ó, MDC é 1. Essa seria a resposta, né? Mas vamos ver, comprovar se realmente é esse processo mesmo, ó. 18 e 19, tem algum divisor primo em comum? Não. E se você se lembra, se você assistiu o grifo de Aristóteles, né, nosso vídeo Curiosidade do sábado, o 19 é um número primo. Então, ele só pode ser divisível por ele mesmo, né? E 18 não é divisível por 19. Então, não tenho, né? Tenho que fazer a divisão separada. Vou começar pelo 19. 18 não divide, então repito ele, né? 19 dividido por 19 é o próprio 1, beleza? Bom, se cheguei no 1, então essa coluna aqui acabou. Então, só vou ir decompor agora o número 18, né? É par, posso dividir por 2, que dá 9. Posso dividir por 3, né? Que dá 3. E dividir por 3, que dá 1, beleza? Quando chega no 1, acaba o seu processo. Agora, vamos analisar aqui. Nesse primeiro processo aqui, eu não fiz uma divisão simultânea, dividi apenas o 19, né? Nesse segundo processo, nesse e nesse aqui, também só dividi um número, né? E no MDC, lembra que o processo que a gente quer, né? Os números primos que iremos utilizar são aqueles que dividem ao mesmo tempo dois ou mais números que eu estou trabalhando, né? Então fica a situação. E fica até como lembrete. Quando você estiver fazendo o processo de MDC, né? MMC está na minha cabeça também depois da última videoaula. Bom, quando você estiver fazendo o processo de MDC, né, e você fez toda a decomposição e não tem nenhum número primo que dividiu os dois ou mais termos simultaneamente, é porque o MDC entre eles é 1, né? E se a gente fosse distribuir aqui, olha só, os divisores, né? Vou colocar aqui os divisores de 18 e os divisores de 19. Eu ia encontrar divisores do número 18, seria o próprio 1, o 2, o 3, aí depois viria o 6, o 9 e o 18. Aí só vê, ó, 1 vezes 18, 18, 2 vezes 9, 18 e 3 vezes 6, 18, né? Agora vamos colocar os divisores 19. É o 1 e o 19. Ele é primo, então só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo, né? Agora, analisando aqui os dois grupos, né? Só temos aqui, ó, como divisor comum o número 1 em cima e embaixo, né? Então, por isso que aquela propriedade dizia, né? Quando dois números forem consecutivos, eles terão como divisor comum, né? O máximo divisor comum entre eles será o número 1, beleza? Então até ficar como lembrete, né? E uma boa ressalva, porque imagina, você perder esse tempo durante uma prova ou outra situação, né? Se você tem lá uma questão e pede qual é o MDC, né? Entre 20 e 21, 52 e 53, 64 e 65, você já vai saber logo de cara que o MDC entre eles é 1. São dois números consecutivos? Pode marcar 1 e não tenha medo, beleza? Então, mas não é apenas dois números consecutivos que teremos como MDC o número 1. Também teremos outros casos, como esse aqui. Bora ver, olha só. 4 e o número 9. Vamos pensar logo naquela primeira pergunta que a gente sempre efetua, né? O número 4 e o número 9, tem algum primo divisor em comum? Né? Porque é decomposição em fatores primos, né? Então tem que ser o número primo. O 4 é par, então ele é divisível por 2. O 9, ele é divisível por 3.
mas não tem nenhum divisor em comum. Então, vou ter que fazer o meu processo individualmente, né? Vou começar pelo 4, ó, que eu posso dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. O número que eu não utilizei, que eu não fiz a divisão, repito ele novamente, né? Bom, posso dividir agora por 2, né? Porque o 9 não é divisível por 2, então ele vai ficar novamente esperando, né? 2 dividido por 2, 1. O 9, apenas repito ele novamente, né? Agora, bora analisar aqui, ó. Cheguei no número 1, então essa coluna aqui acabou, ela não vai mais fazer parte da minha operação, né? Então, vou continuar apenas com o número 9. Bom, 9, como eu tinha dito anteriormente, é divisível por 3, né? Um número primo 3, que 9 dividido por 3 dá 3, e o 3 sendo primo só pode ser divisível por ele mesmo. 3 dividido por 3, 1. Beleza? Agora, bora analisar aqui. Em qual situação eu consegui dividir os dois ao mesmo tempo? Aqui nessa primeira divisão não deu. Na segunda também não, nessa terceira não e na quarta também não. Mas eles não são consecutivos. Só que se a gente for analisar, se em nenhuma do meu processo de decomposição não tive nenhum divisor em comum, o MDC entre eles é 1. O nome disso aqui se chama primos entre si, né? Como foi dito, né? Dois números são primos entre si quando o máximo divisor comum entre eles é o número 1. Então, você vai ter duas situações onde o MDC entre dois ou mais números pode ser o número 1. Quando eles forem consecutivos ou quando no processo de decomposição eles não tiverem nenhum fator em comum, né? Aí o nome se dá primos entre si. E se eu fosse agora colocar todos os divisores de 4, né, eu teria aqui os divisores de 4, é o 1, o 2 e o 4. Os divisores de 9 é o 1, o 3 e o 9. Então, se vocês perceberam, né, quem está em comum tanto no 4 quanto no 9 é apenas o número 1, né? Então, esses são os dois casos que pode acontecer quando o MDC vai ser igual a 1. Beleza? Então, pessoal, bora aqui para o último. Olha só, analisando aqui, tem o número 36, 18 e o número 9, né? Só que antes disso, analisa uma situação. Vocês conseguem perceber alguma relação entre esses três números? Ó, o 36, ele é divisível por 9, né? O 18 também é divisível por 9. Então, peraí, lembra a segunda propriedade, o que ela dizia? Que quando você tem dois ou mais números e um deles divide os outros, né? Esse número será o MDC entre esses dois ou mais números, né? Então, pela propriedade, aqui já sabemos logo de cara que o divisor dele será o número será o número 9. Bora lá então testar para realmente ver só se a propriedade está correta ou não. Pela propriedade, ele já disse que o MDC será 9. Vamos lá ver isso daqui, né? 36, 18 e 9. Tem algum número primo que divide eles ao mesmo tempo? Sim. Como foi dito anteriormente, todos esses números são divisíveis por 9. Então, se eles são divisíveis por 9, eles também são divisíveis por 3. Número primo 3, né? 36 dividido por 9 dá 12. 18 dividido por 9 dá 6. E 9 dividido por 3 dá 3. Beleza, então? Agora, analisando aqui, 12, 6 e 3 também tem um divisor comum. É o próprio número 3, né? Então, podemos efetuar novamente essa divisão por 3. 12 dividido por 3 dá 4. 6 dividido por 3 dá 2. E 3 dividido por 3 dá 1. Só que aqui em diante, agora eu já percebi que não vou ter mais divisores em comum ao mesmo tempo. Por quê? Uma das minhas colunas já chegou no número 1, então ela já está descartada, né? Como eu tenho 3 números, a minha divisão que eu iria utilizar, né, tem que ser por 3, né? Então daqui em diante, eu sei que os números que eu utilizar não vai ser interessante para o meu MDC, né? Mas bora continuar. 4 e o 2 tem um divisor comum, o número primo 2. 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Ainda tem mais um último número aqui para dividir, né? Que é o próprio 2. Então, só posso dividi-lo por 2, que dá 1. Beleza, então? Bom, agora vamos analisar aqui. MDC, máximo divisor comum. Então, eu só vou utilizar os números primos que eu dividi ao mesmo tempo. Como são 3 valores, ele tem que dividir os 3 ao mesmo tempo, né? E aqui no nosso primeiro número, ó, ele já dividiu o 36, o 18 e o 9 foram divididos ao mesmo tempo pelo número primo 3. Nessa segunda aqui, ó, também tivemos uma divisão simultânea, ó, o 12, o 6 e o 3 foram divididos ao mesmo tempo, né?
Na segunda aqui, ó, tivemos uma divisão simultânea, porém apenas com 2 números, né? O terceiro, ele já tinha acabado. Então, esse número primo 2 que a gente utilizou para decomposição não vai entrar na nossa conta. Por quê? Ele dividiu 2, porém são 3 números que eu estou trabalhando, né? E lembra, tem que ser uma divisão simultânea de todos os números que eu estou utilizando, né? Dividiu ao mesmo tempo 2, mas são 3, então ele não vai entrar, né? Mesma situação aqui, ó, ele só dividiu 1, mas eram 3 valores que eu estava trabalhando, então não entra, né? Então, quem vai multiplicar são apenas esses dois aqui de cima. 3 multiplicado por 3 dá 9. Então, aí nossa propriedade demonstrada como que realmente ela funciona, né? E como ela dizia, né? Então, realmente, se você tem um número que ele divide todos os números que eu vou utilizar no meu processo de MDC, esse valor, ele será justamente o meu MDC. Beleza, então? Bom, então só fazer uma leve e última uma recapitulação de tudo que a gente viu, né? Bom, processo de MDC e MMC segue o mesmo conceito, né? Você vai colocar os números e ir decompondo eles, né? Diferença, MMC você multiplica todo mundo, MDC você apenas irá multiplicar aqueles que tiveram a divisão simultânea ao mesmo tempo, né? Aí fica aquelas duas ressalvas com o MDC igual a 1, né? Números simultâneos, MDC é 1. Números que no processo de decomposição não tiveram nenhuma divisão em comum, o MDC também será 1. Beleza? Então, pessoal, bom, e por aqui a gente finaliza essa nossa playlist, que a gente entrou nessa parte de números primos e decomposição, né? Para agora podemos voltar novamente à nossa playlist e poder finalizar a de frações. Beleza, então? Bom, pessoal, e por aqui a gente finaliza essa nossa videoaula e também essa nossa playlist de decomposição, né, em fatores primos, entrando em MMC e MDC, beleza? Para a gente poder agora voltar e retomar a nossa playlist de frações e também finalizar essa playlist, né? Porque diferente de números decimais, essa daí rendeu mais vídeos, né? Tivemos mais temática para trabalhar, porém já estamos entrando na reta final dela também, né? Vamos ver agora soma, subtração, multiplicação e divisão de frações, e assim finalizamos essa playlist também, beleza? Então, mas aqueles bons e velhos recadinhos que a gente sempre pede no final das nossas videoaulas, beleza? Por favor, peço para você se inscrever e deixar o seu joinha aí no nosso vídeo, né? E também não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, né? Vamos entrar agora novamente na playlist de frações, então imagino que você já acompanhou desde o início e não vai querer perder nenhum vídeo agora, né? Então, peço para você ativar para não se esquecer de nenhuma novidade que está chegando, né? Porque o YouTube irá te notificar quando chegar o vídeo, né? Então, não se esqueça. E também peço para você deixar o seu feedback, né? O que você está achando? Teve alguma situação nessa playlist que a gente começou rapidamente que não deu para compreender, que seria bom reexplicar ou melhorar? Peço para você também nos avaliar aí, para a gente poder analisar e sempre procurar melhorar ainda mais nossos vídeos. Beleza? Então, pessoal, bom, agradeço muito pela atenção e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até a próxima!